Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra mais um vídeo aqui no canal. Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, que a gente já tá com 51 inscritos, ou mais um pouco, e pra gente bater 100 inscritos esse ano ainda, tá bom? E já me segue lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Então, roda a vinheta. Oi, gente! Voltei! Então, gente, eu vim aqui falar sobre nesse vídeo sobre a manifestação que aconteceu na quarta-feira, dia 15/5 da semana passada. Então, gente, o que acontece é que eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, por conta de que eu estudei ano passado numa escola particular, ano retrasado numa escola particular, e nesse ano, para poucos que sabem, eu estou estudando numa escola pública. Eu tô estudando numa escola pública e eu vim falar um pouco sobre isso porque o governo tá querendo fazer corte no dinheiro que vai pra escola pública, que nós precisamos, muitos pais, muitos filhos, muitas crianças, professores, diretores foram pras ruas falar sobre isso, fazer a manifestação, que é muito importante, porque precisamos, como é que eu posso dizer pra vocês, preservar isso, um direito nosso, um direito que nós precisamos ter. Então eu queria realmente de verdade, que eu quero que vocês acreditem em mim, eu queria de verdade ter ido pra essa manifestação, mas um dia eu não pude. No dia eu não fui pro colégio porque não teve aula. Ah, Camille, por que você não pôde? Porque eu tive realmente que fazer sérias coisas que eram muito importantes de verdade. Então eu realmente não pude ir, mas se deixassem e não tivessem nada pra fazer, eu ia, de verdade. Porque precisamos, como é que eu posso falar isso pra vocês? Precisamos preservar um direito que nós todos temos que exigir do governo, porque é um direito de todos, não só meu, não só do seu, mas de todos que estudam, dos pais, que também tem pais de filhos que estudam de noite. Tem gente que estuda de noite porque não conseguiu estudar quando era mais jovem, e então tem adultos que estudam de noite, os adolescentes, as crianças, os professores, os diretores que precisam dar uma posição para as crianças que estudam e para os adolescentes e para os pais das crianças, que são mais importantes, dar realmente uma posição. Então eu li sobre isso e vim falar com vocês sobre isso hoje. Eu fiz um resumo disso e eu queria falar pra vocês hoje. Não ligue que eu tô olhando pra baixo por conta de que eu tô vou ler pra vocês. Eu vou ler aqui rapidinho eu vou ler aqui rapidinho. Protestos e paralisação contra cortes na educação ocorrem em todos os estados no DF, no caso no Distrito Federal, que em Goiás, no Distrito Federal. Houve manifestação em mais de 200 cidades do país, aponta o levantamento do G1. Bolsonaro disse que bloqueou a verba para educação porque precisa e chamou os manifestantes de idiotas. Atos foram pacíficos. Então, além dele fazer cortes na educação, ele chama as pessoas de idiota, ele chama, ele fala, ele agride verbalmente, acho que é. Ele agride com as palavras as pessoas, ele agride as palavras as pessoas com as palavras. Então, às vezes as pessoas se sentem ofendidas
E ele, além de fazer o corte na educação, ele ainda chama as pessoas de idiota. Então vou continuar lendo. Ao menos 222 cidades do Brasil, segundo o levantamento do G1, tiveram manifestação nessa quarta-feira, na quarta-feira passada, dia 15, contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo Ministério da Educação. Houve atos em todos os estados do país e também no Distrito Federal. Universidades e escolas também fizeram paralisação após a convocação de uma greve de um dia por parte de entidades ligadas a sindicatos, movimentos sociais e estudantis e partidos políticos. Os atos foram pacíficos. Então, gente, no caso é que eu queria dizer para vocês que eu não fui na manifestação. Desculpa que eu tô bem gripada. Eu não fui na manifestação. E eu tô lendo pra vocês por conta de que eu queria falar isso pra vocês. Vou continuar lendo e no final de tudo eu explico mais isso pra vocês. E depois, se vocês quiserem, eu faço um outro detalhado. Vocês podem botar aí no comentário. Aí eu vou continuar lendo. Foi a primeira grande onda de manifestação durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Pouco mais de 4 meses após ele ter tomado posse em Dallas, Europa. Bolsonaro classificou os manifestantes de idiotas, úteis e imbecis. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Ele, além de fazer o corte na educação infantil, das pessoas jovens, dos adultos que fazem aula de noite, que saem de cá, chegam no trabalho, saem de casa, vai estudar, porque não teve oportunidade de estudar quando era jovem e tá tentando estudar agora. Além dele fazer esse corte e atrapalhar os estudos de todo mundo, ele ainda meio que xinga e ofende as pessoas, entendeu? Então é um ato de que, por que você fez isso? Você tá fazendo corte na educação e ainda ofende gente com idiotas, úteis, imbecis. Você quer o quê? Você assumiu o cargo de presidente esse ano. 4 meses depois, você já vai fazer uma manifestação. Então, a gente tem que pensar realmente sobre isso. Porque as crianças, os jovens, os adultos que estudam de noite vão ficar sem estudar ou vai estudar com dificuldade por conta deste ato que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo. Então é um ato errado. No caso, eu entendo assim. É um ato errado que ele não devia fazer isso. Eu vou continuar lendo pra vocês entenderem. Tá certo? Oi, gente, voltei, que eu fui ligar a luz ali que já tá escurecendo. Voltando a ler, os manifestantes classificou os manifestantes de idiotas, úteis e imbecis. Mais tarde, por meio do porta-voz Otávio Rego Barros, disse que a manifestação de legítimas e democráticas, desde que não se utilize de violência nem destrua o patrimônio público. Ele falou uma coisa até interessante, que no caso ele falou que não haja violência, mas no caso, o que Jair Bolsonaro fez, ele chamou a gente de idiotas, úteis e imbecis.
É assim que não pode gerar atos de violência. A reação às declarações de Bolsonaro apareceu em faixas nos protestos e também em críticas nas redes sociais. Aí, nesse trecho que eu acabei de ler, falam: nossa, eles são uns vândalos. Botam tudo que a gente falou na manifestação e fez. Como assim eles são uns vândalos? Você fez um ato que não queria que fosse para as redes sociais, que não queria que postos em faixas de protestos. Porque se ele não queria, por que ele fez? Esse ato eu não entendo, porque se uma pessoa não quer que uma coisa aconteça, por que ela faz? Então, essas partes que eu não entendo. A pessoa faz um ato que não quer que fale. Mas por que ela faz? Vou continuar lendo. Ao blog do Camarote, auxiliares do governo entendem que uma fala do Ministério da Educação abram um nome difícil aqui, hein, gente? Abram Eitrabo? Não entendi. Determinou as manifestações. Em entrevistas ao jornal O Estado de São Paulo, em 30 de abril, o ministro sinalizou cortes em universidades onde houvesse balbúrdia. Eu acabei minha leitura, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Balbúrdia. Então, vamos saber o que é isso. Posso até pesquisar aqui agora, neste momento. Balbúrdia, eu não sei nem o que é, gente. Eu acho que é gente que meio que não se comporta bem, que faz coisas violentadas. É mais ou menos isso. Então, eu vou falar sobre esses atos. No caso, a gente botou nas redes sociais. Eu pus lá no meu Instagram, nos meus stories. Pus na quinta. Eu fui saber isso na quarta de noite. Olha, eu soube isso meio-dia, quando o meu tempo nem tava livre. Eu liguei a televisão e continuei fazendo coisa. Aí que eu fui parar pra escutar, sentei e fiquei chocada. Nossa, isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? E ele ainda fala: pensa assim de nós. Nossa, eles são os vândalos, botam isso nas redes sociais, botam críticas em faixas. Então, se ele não quer que faça isso, por que ele faz? Porque ele não deixa a gente em paz, os estudantes em paz, porque eles não deixam os estudantes estudar. Não é porque os estudantes... Porque às vezes os estudantes estão brincando de uma certa forma que eles acham que é uma balbúrdia. Então, às vezes eu não entendo sobre isso, mas às vezes eu procuro entender. Porque são atos que eles vão fazer. Mas o que acontece é uma coisa que a gente não quer que ele faça. Por conta de que ele faz, mas não se coloca no lugar do outro, no lugar dos outros, no caso. Por conta de que ele fez e não... por exemplo, se as filhas deles, os filhos, estudassem em escola pública e
ele não fosse o presidente e outro presidente fizesse isso, ele também ia pra manifestação. Então ninguém se coloca no lugar do outro. Ele não se colocou no lugar das pessoas que realmente vai... Pode ser um corte pequeno pra ele, mas vai ser um corte grande pra gente também, porque ele não sabe o quanto isso vai ser ruim pra gente, pros filhos das pessoas, dos adultos, pros adultos que estudam de noite, os jovens de hoje em dia, as crianças que precisam estudar. Isso vai ser ruim, muito ruim por acaso. Então, gente, eu vou falar mais ou menos sobre isso. O vídeo, me desculpem se ficou grande, porque realmente ele não se coloca no lugar do outro. Ele faz, e porque às vezes quando eu faço alguma coisa, eu primeiro me coloco, quando eu penso em fazer alguma coisa, às vezes eu me coloco no lugar do outro. Como ele ficaria se eu falasse aquilo? Como eu ficaria se ele falasse isso pra mim? Então primeiro eu me coloco no lugar, falo, e depois eu penso e depois falo. Porque isso pode ofender, pode magoar. Então ninguém se disponibilizou pra se colocar no lugar do outro antes de fazer isso. E o que que dá numa manifestação? Por que isso faz uma manifestação? Por conta dos atos que ele não pensou pra depois agir. Ele agiu pra depois pensar. Isso é errado. Porque se ele já fez esse ato, como é que ele vai pensar depois? E se ele já fez esse ato e vai pensar depois, como é que ele vai consertar se ele já fez? Então, esse vídeo que eu quis fazer pra vocês ficou grande, não ficou nem um pouco grande, ficou grande mesmo. Mas eu queria falar isso pra vocês de verdade, do coração mesmo, porque isso é a verdade, somente a verdade. Então, um beijo, é isso mais que eu vim falar pra vocês. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, por favor, pra gente chegar a 100 inscritos ainda esse ano. Ou 200, 150, 250. Mas, por favor, se inscreve aí no canal. Já deixa um comentário se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, tipos de vídeos que vocês querem. Eu sempre tô lendo os comentários de vocês. E sempre tô tentando fazer isso por vocês. E eu falo isso no meu Instagram. Já me segue lá, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Um beijo. A mensagem que eu deixei aqui é para as pessoas refletirem, e o governo também. Então, um beijo para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.